Olhou para Alberto que, virado do outro lado, dormia sem nada perceber. Não sabia o que fazer. Tinha medo de acordá-lo e contar o que lhe havia acontecido, porque temia isso fortalecesse as razões do marido acerca de sua conduta irrefletida. No entanto, não conseguia esquecer a aparência de Moira, aquela cuja figura mais a impressionara e a quem tentava imitar com tanto empenho. Leda procurou, então, sair do leito devagar, porque o corpo tremia em frêmitos incontroláveis. Foi ao banheiro apoiando-se nas paredes e sentou-se em confortável poltrona para não cair, tratando de acender as luzes do ambiente para que a escuridão não viesse a atormentá-la ainda mais. Tudo estava confuso em sua mente e a influência de Jerônimo continuava a se fazer sentir, destinada a fazer com que ela, no fundo de si mesma, escutasse o alerta, antes que fosse tarde demais. Resolveu tomar um banho tépido valendo-se de confortável banheira. Depois de uns 40 minutos, estava fisicamente refeita, mas sua consciência desperta lhe dizia que a experiência fora muito intrigante. Isso deve ser coisa de Alberto com esses assuntos de espiritismo antes de dormir. Claro, fica me assombrando com notícias ruins, temas sofridos, dores e etc., que acaba atraindo essas mesmas coisas pro nosso lado. E olha só o folgado, dorme como um bebê. Ele é que deveria estar suportando tudo isso. Amanhã vou lhe falar para que não me venha mais produzir pesadelos de encomenda. Não quero esses assuntos antes de dormir. Se ele quer ir nesses lugares, ele que não traga para casa esses fantasmas. O pensamento de Leda não cedia aos bons conselhos e, ao invés de vestir a carapuça nela própria, procurava um meio de fugir, atribuindo ao marido ou aos espíritos a culpa pelo pesadelo. Entretanto, em sã consciência, não poderia dizer que não havia auxiliada e ajudada a acordar para as próprias realidades. O destino saberia surpreendê-la com pesadelos reais, que não lhe deixariam qualquer dúvida nem lhe permitiriam atribuir ao esposo ou aos espíritos as responsabilidades que eram somente dela. 5 No centro espírita. Acompanhado por Adelino, Alberto regressou à instituição espírita da qual era membro ativo, assim que se viu desligado da roupagem carnal. Quem, pela ótica espiritual, pudesse vislumbrar o prédio onde se realizavam os trabalhos assistenciais à luz da doutrina cristã codificada por Allan Kardec, certamente se sentiria admirado pela intensidade das tarefas ali desenvolvidas. Se durante o trabalho rotineiro de atendimento das necessidades dos encarnados a instituição era de porte reduzido comparada às igrejas de outras religiões, no plano do mundo invisível era verdadeira colmeia de atendimentos variados. Núcleo luminoso, que guardava o recurso da esperança pela vivência e difusão da Boa Nova, era nele que inumeráveis entidades espirituais encontravam o consolo da compreensão de suas novas realidades ao regressarem da vida física ao mundo da verdade. A atmosfera de intensa vibração no bem atraía, qual foco luminoso procurado por seres noturnos, uma verdadeira romaria de espíritos confundidos, desarvorados, cansados de lutar em uma dimensão tão estranha, para a qual não se haviam preparado. Carregavam as marcas perispirituais de uma vida dissoluta, de gastos energéticos em atitudes de baixo padrão, de ideias fixas de caráter obsidiante. Era o triste cortejo dos iludidos da terra, agora defrontados por uma realidade insofismável, aquela que se estampava não somente aos seus olhos, mas representava o próprio ar que respiravam. Por outro lado, havia as entidades violentas, que viam a instituição como perigoso enclave no reino das sombras. Junto aos homens, tais espíritos lutavam para manter e governar, o que lhes rendiam constantes ataques diretos ou disfarçados, exigindo dos responsáveis espirituais o zelo vigilante, as atitudes defensivas com as quais garantiam a integralidade vibratória da instituição. Por se tratar de uma casa religiosa séria, com seus objetivos lastreados no bem desinteressado de todos quantos ali chegassem, havia construído ao longo dos anos uma atmosfera protetora que, qual escudo de forças enobrecidas a envolvia por completo, tanto quanto aos que nela trabalhavam, durante os períodos de atividade que desempenhavam em seu interior.
Assim, muitas entidades perseguidoras deixavam o contato direto de seus perseguidos por se recusarem a acompanhá-los aos trabalhos benemerentes que, devotados e decididos, realizavam em favor dos aflitos. Não lhes restava, então, outra opção a não ser a de permanecerem nos limites vibratórios exteriores, no aguardo do regresso de suas vítimas encarnadas. Além disso, várias caravanas de espíritos enobrecidos no bem partiam daquele núcleo e se endereçavam a todos os lados, levando socorro a diversos lares e a inumeráveis pessoas cujos pensamentos ou solicitações eram captados, tendo seus casos encaminhados e os tratamentos realizados pelos invisíveis servidores do bem mais próximos de suas necessidades. Amplo centro de comunicações interligava a instituição religiosa terrena aos níveis espirituais superiores aos quais se vinculava de tal maneira que, partida da terra, uma oração sincera que chegasse aos páramos astrais era recebida, avaliada pelo serviço de triagem específico e, muitas vezes, remetida àquele centro espírita para que seus dirigentes atendessem aos reclamos ou às dores de seu emissor, caso ele se localizasse na região que lhe correspondia atender. Desta forma, o serviço de comunicações espirituais era uma verdadeira usina de trabalho a interligar os planos superiores e inferiores numa rede de mensagens instantâneas, documentos complexos, fichas de serviço e de méritos, ensejando os diversos tipos de atendimento daí decorrentes e, por isso, a formação de equipes variadas para levar os recursos aos muitos que necessitavam de alento. Isso tudo sem se falar das que, reunindo coragem e devotamento, se embronhavam além, excursionando pelas regiões mais densas em busca dos aflitos e rebeldes, dos vingadores imperdenidos, das entidades que se haviam cristalizado no ódio contra os que lhes haviam sido algozes do passado, tentando levar-lhes gotas de compaixão, carinho e amizade para ver se logravam diluir neles o mal ou o ódio arraigado. Tais caravaneiros eram mensageiros de paz endereçando-se aos campos de conflito, verdadeiros padioleiros que se arrastavam por entre os petardos mentais de ódio para acender um raio de luz ao coração das vítimas e agressores, misturados numa grande pasta de alucinação e crime. O núcleo central de todas estas tarefas se localizava na instituição física, na qual os trabalhadores encarnados eram a pequena parte visível, como se uma imensa pirâmide invisível colocada de pernas para o ar tivesse apenas o seu vértice principal a tocar a terra materialmente, sustentando as arestas invisíveis que se abriam na direção do céu como um gigantesco guarda-chuva invertido. Pequeno ponto materializado no mundo físico a servir de apoio para toda a imensa estrutura invisível que se erguia no rumo da vida verdadeira. As lições do Evangelho, nos estudos rotineiros ou nas palestras públicas se transformavam em pregações majestosas, nas quais não se ouviam apenas os ensinos que brotavam da boca de algum orador ou expositor de boa vontade. Junto dele, mentores espirituais dirigiam ensinamentos aos diversos núcleos de trabalho que mantinham ligações específicas para ajudarem, de acordo com as necessidades coletivas mais marcantes, no desempenho de suas tarefas específicas. De igual sorte, os grupos de apoio à mediunidade construtiva assemelhavam-se à poderosa usina de forças na qual os elementos magnéticos, ativados nos corpos físicos e espirituais, favoreceriam a ocorrência de um sem número de fenômenos importantes para o esclarecimento das sofridas entidades, ainda quase tão materializadas no pensamento quanto à época em que ostentavam um corpo carnal. Grande número de entidades desencarnadas não tinham noção de seu estado nem das condições de seu corpo perispiritual. Por isso, exigiam de seus tutores e enfermeiros esforços intensos para que recuperassem a lucidez ou compreendessem um pouco das realidades novas, no que eram muito ajudadas pelos processos da mediunidade. Vários imaginavam ter enlouquecido ou se acreditavam sob algum tipo de alucinação. Outros negavam a evidência do decesso orgânico, agarrando-se à esperança de ainda pertencerem ao mundo material, falando para si mesmos que se encontravam no meio de um pesadelo do qual acabariam por acordar a qualquer momento, isso sem falar-se dos que se impregnavam de ideias fixas, criando cenários mentais nos quais se encarceravam,
revivendo as cenas do pretérito com tal vivacidade que, para eles, tudo continuava como antes. A presença de tais entidades naquele núcleo de forças avançadas facilitaria sobremaneira o despertamento adequado de suas sensibilidades, graças ao contato direto com os fluidos vitais, dos próprios encarnados como médiums no trabalho da psicofonia, da psicografia, da doação de fluidos magnéticos, todos servidores devotados nas diversas modalidades de trabalho ali existentes. Muitas eram consoladas pela mensagem evangélica que escutavam na palestra. As que não o conseguiam, eram atendidas nas diversas atividades mediúnicas, ora pela aproximação pessoal junto de algum médium disponível, ora pela participação em grupos identificados pelas necessidades comuns que escutariam a conversação de um de seus membros através de um dos medianeiros, num processo de esclarecimento coletivo. Outros necessitavam da enfermagem fluídica, valendo-se os trabalhadores do mundo invisível dos eflúvios corporais dos encarnados presentes para a plasmagem de medicações e visualizações adequadas a cada caso. Mentores de diversas hierarquias atendiam nas variadas áreas de necessidades específicas. Espíritos de variadas religiões também operavam nas frentes de serviço ali congregadas, tanto no auxílio de entidades que comungavam da mesma fé que eles quanto amparando os lares de seus antigos correligionários encarnados, procurando diminuir-lhes as agonias e, quem sabe, encaminhá-los ao descobrimento das leis espirituais, entendidas estas de maneira nobre e elevada. Uma perfeita união de objetivos se observava entre todas elas, já que se tratava de espíritos que se irmanavam com base nos princípios universais que regulam todas as manifestações religiosas existentes no mundo dos homens e que, albergados naquele grande hospital, tudo faziam para auxiliar os espíritos que se mantinham arraigados a preconceitos religiosos ou a condutas estáticas e ritualísticas, tentando ajudá-los a que se abrissem para a verdadeira essência das coisas. Por esse motivo, lá se encontravam trabalhando em harmonia, além das entidades que já haviam abraçado a fé espírita, inúmeros sacerdotes e freiras católicas, variados membros das igrejas reformadas, pastores, diáconos, membros evangélicos transformados pela luz da verdadeira fraternidade, monges budistas, shintoístas, membros de diversas correntes esotéricas, todos submetidos à disciplina amorosa do governo espiritual da instituição, à qual se filiavam por desejo sincero deles próprios, depois de terem compreendido a irracionalidade de todo partidarismo em matéria religiosa. Muitos deles, como espíritos desencarnados, haviam reencontrado a lucidez ali mesmo, ajudados por outros irmãos que os trouxeram da insensatez à compreensão sob aquele teto. Equipes de médicos espirituais auscultavam os encarnados e os medicavam eficazmente durante as preleções evangélicas a que assistiam, muita vez com o descaso dos que se mantinham ali somente com o corpo, dirigindo o pensamento para as torpezas do mundo ou para as competições e disputas materiais nas quais se envolviam. Enfermeiros medicavam de acordo com as prescrições médicas além de cuidarem dos ferimentos e lesões perispirituais que os encarnados traziam na sua atmosfera magnética, decorrentes dos pensamentos negativos, das obsessões de longo curso ou próprios do afastamento de entidades aflitas, cujos tentáculos energéticos haviam sido cuidadosamente retirados dos centros nervosos e de outros plexos orgânicos. Espíritos farmacêuticos manipulavam os princípios da natureza em laboratório intrincado, de onde eram retiradas as energias reequilibrantes para serem aplicadas sobre os núcleos físicos visando a resposta rápida do cosmo orgânico, nos tratamentos urgentes. Cirurgiões especializados atendiam aos diversos problemas específicos com a medicina espiritual que praticavam, baseada no amor e no respeito às necessidades de cada doente, garantindo, sempre que possível, a ação da misericórdia sobre os imperativos da justiça. Técnicos manipuladores de energias sutis transferiam recursos medicamentosos ao líquido cristalino disponível no local para uso dos que o desejassem tanto quanto os espalhavam sobre as inúmeras garrafas de água que ficavam em mesa reservada para esse fim, segundo as necessidades particulares de cada um de seus portadores.
Entidades femininas, doces e generosas quais madonas saídas de quadros clássicos, atendiam carinhosamente os espíritos infantis necessitados de mãezinhas improvisadas, cuidando de suas carências e servindo, temporariamente, de mães amorosas, consolando-os pela falta dos pais ainda retidos nos ambientes terrenos. E nesse efervescente turbilhão de trabalho amoroso, Alberto e outros médiuns da casa, durante os horários de repouso do corpo, tinham tarefas garantidas, no exercício da mediunidade, servindo como pontes entre as entidades pouco conscientes de seus estados de desequilíbrio e a carinhosa orientação de espíritos amigos, verdadeiros psicólogos da alma, a ajudá-los na descoberta de novos rumos, pela modificação das próprias inclinações inferiores, saindo do triste círculo vicioso que lhes garantia penúrias e angústias incessantes. Alberto servia, dessa forma, tanto de canal de socorro para entidades de pequeníssima lucidez que se justapunham à sua organização perispiritual, como de alto-falante aberto à manifestação enobrecedora de vários mentores espirituais que não seriam ouvidos nem visualizados por grande parte dessas almas a não ser pela utilização de médiuns ali disponíveis, evitando o gasto desnecessário de energias nos trabalhos da condensação ecotoplásmica. Vasta organização hospitalar de emergência se erguia acima do núcleo físico da instituição, com amplíssimos corredores e quartos onde eram socorridas as dores variadas de uma infinidade de entidades resgatadas pelos diversos atendimentos ali realizados. Organizada em níveis específicos, cada um deles se destinava a um padrão de espíritos sofredores, mantidos nos ambientes que mais se adequassem às suas necessidades. Alguns precisavam estar em quartos sem muita iluminação, mais semelhantes às cavernas ou tocas de onde haviam sido retirados, não estranhando, assim, a nova hospedagem nem se opondo ao auxílio de que se viam objeto. No entanto, com tal miríade de responsabilidades, tal instituição era apenas um pequeno pronto-socorro no nível das dores humanas, recolhendo como um gigantesco aspirador de partículas doentes as entidades que assim o desejassem, que o merecessem ou que tivessem sido para lá encaminhadas pelas determinações da Justiça Suprema para receberem só cuidados da enfermagem de emergência e o encaminhamento de cada uma delas aos destinos evolutivos de que careciam. Não se tratava, pois, de uma pousada definitiva. Era a estalagem na longa estrada da evolução, garantindo a passagem para outros níveis onde continuariam os tratamentos adequados a cada caso. Por essa circunstância, o centro espírita também era um grande núcleo de transportes, como se fosse um terminal de passageiros a enviar e receber viajantes, garantindo-lhes a serenidade e as melhores condições de acesso para chegarem aos seus destinos específicos. Assim, imensos veículos espirituais faziam fila em ponto determinado, na atividade de deslocamento de tais necessitados, agrupados segundo suas necessidades e objetivos, num incessante vai e vem durante as 24 horas do dia. Tais serviços eram tão intensos, que uma área específica da instituição espiritual se organizava para atender a todas as especificidades, considerando que cada doente a ser trasladado era identificado, possuía a ficha que lhe definia a posição espiritual, a ligação a determinado núcleo do mundo invisível superior que o tutelava espiritualmente, quem lhe haviam sido os mentores avalistas da última encarnação, que necessidades permanentes apresentavam, qual o destino a que estavam endereçados e a qual grupo ou autoridade espiritual direta deveriam ser entregues para serem custodiados na nova fase da recuperação. Os veículos de transporte eram de diferentes tipos e tamanhos, operados por técnicos capacitados para manejá-los de forma precisa e por uma tripulação de trabalhadores, especializados nas necessidades de seus passageiros, contanto com os diversos servidores da área médica, bem como com outros tipos de trabalhadores, que se esmeravam para levar a calma e o conforto aos ocupantes. Para muitos, a vibração elevada do ambiente interno de tais veículos produzia suave torpor, que lhes garantia um transporte sem sobressaltos,
sobretudo aos espiritualmente menos preparados, enquanto que os mais lúcidos e serenos poderiam observar todo o processo aprendendo com as novidades que, doravante, testemunhariam. Em tudo, a disciplina e a ordem davam o tom da tarefa a se realizar, tornando eficiente cada detalhe, e tudo funcionando de acordo com as imprescindíveis determinações superiores, coordenadas pela mão generosa de Bezerra de Menezes que, naquele núcleo como em muitos outros, operava como um supervisor das vontades do Cristo. Naturalmente que nem todas as instituições espíritas existentes na superfície da Terra haviam conseguido atingir um tal grau de eficiência nas tarefas desenvolvidas. No entanto, se isso não acontecia, não era por falta de apoio dos espíritos amigos e tanto se esmeravam para conseguir melhorar as condições do atendimento. Invariavelmente, todas as vezes em que não se logra a eficiência maior dos serviços, isso se deve às deficiências da equipagem encarnada, trabalhadores preguiçosos ou indóceis, imaturos, vaidosos, disputadores e discutidores, atormentados por cargos, orgulhosos e falsos, dificultando a harmonia vibratória do ambiente e, por tais motivos, transformando-se em pedras de tropeço para a melhor eficiência dos atendimentos. Entidades amigas se esforçam para corrigi-los estendendo o amparo dos conselhos durante o descanso do corpo carnal, com elucidações, orientações e estímulos para a superação de complexos, tudo fazendo para que despertem para as volumosas responsabilidades de serviço a que estão se vinculando. E quando todas estas medidas não são suficientes para modificar o panorama interno da instituição, cuja taxa de conflitos mentais vem a prejudicar a qualidade dos atendimentos espirituais em decorrência da rebeldia ou da invigilância mental de alguns de seus trabalhadores, os espíritos amigos tratam de afastá-los da obra, de maneira sutil e espontânea, de forma que, levando embora seus descontentamentos, dali também retiram a fonte de desequilíbrios, deixando de ser torpedos humanos a serviço de entidades inferiores que visam prejudicar a obra do Cristo que lá se realize. Somente após o afastamento dos rebeldes, dos insinceros, dos viciosos, perniciosos elementos para o avanço da tarefa é que os dirigentes espirituais podem promover a aceleração das atividades dentro dos rumos previstos. Enquanto não se logra tal reforma, a instituição patina na mesmice e na falta de idealismo vivo, estagnando-se e não conseguindo ser a ferramenta para a qual se fizer a realidade entre os homens. Essa é, querido leitor, a explicação do porquê de inúmeras casas espíritas não conseguirem sair do mesmo patamar em que estão há anos, presas de um imobilismo e de uma falta de riqueza espiritual, envoltas sempre em disputas internas de vaidade e de poder, o que as aproxima muito das organizações políticas terrenais, afastadas do idealismo cristão. Ali, portanto, os primeiros necessitados e sofredores a que a instituição precisará atender são os seus próprios trabalhadores e dirigentes que, indiferentes às verdades do espírito, se comparam aos cegos condutores de cegos. 6. Os trabalhadores da casa espírita. Parábola dos talentos Mateus, 25, 14 a 30 14 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. 15 A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16 E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. 17 Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18 Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19 E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20 Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. 21 E o senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 22 E,
chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. 23 Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 24 Mais, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. 25 E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26 Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde espalhei? 27 Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. 28 Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. 29 Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. 30 Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois de se apresentar para as tarefas noturnas que se desenrolavam da instituição, Alberto foi encaminhado para o núcleo que congregava os trabalhadores encarnados que, tanto quanto ele próprio, lá estavam com tarefas definidas. Iriam escutar as orientações do dirigente espiritual a quem se subordinavam as atividades que lhes eram atribuídas. Acompanhado por Adelino, o médium, desdobrado durante o sono do corpo, viu-se em pequena sala, cercado de outros 8 trabalhadores encarnados que já haviam chegado. Todos eles traziam a ligação fluídica prateada e os mantinha conectados ao arcabouço físico. Eram eles, Jurandir, o dirigente encarnado da instituição, Dalva, Mary e Lorena, médiums psicofônicos como Alberto, além de Horácio e Plínio, cooperadores do diálogo e do trabalho de passes magnéticos, e de Alfredo, o prestativo zelador da instituição, que nela residia para garantir sua segurança material. Dirigindo-se a Jurandir, Alberto exclamou: Puxa, seu Jurandir, novamente tão poucos nos encontramos aqui para as tarefas tão intensas que nos esperam. Meu amigo, respondeu o interpelado, com um sorriso de tristeza, nem todos os nossos irmãos estão disponíveis como seria de se esperar. Dos 62 trabalhadores, somente 8 têm se mostrado compenetrados e dispostos às disciplinas mentais e emocionais adequadas para o serviço contínuo da mediunidade. Outros 16 estão atendendo a deveres diversos aqui em nossos outros núcleos de trabalho. No entanto, com exceção destes 24, os outros 38 estão adormecidos para as experiências construtivas do espírito durante o repouso do corpo. Eles, por acaso, não estariam ignorando nossas tarefas? Perguntou, humilde, a senhora Dalva, médium de grande bondade. Infelizmente não, querida irmã. Todos nós recebemos os alertas durante nossas tarefas físicas aqui no centro e, além disso, somos amparados no retorno aos nossos lares e conduzidos ao sono físico. No entanto, tão logo a maioria se vê fora da carne, parece se esquecer dos alertas e compromissos, e cada qual sai em busca das emoções e interesses que refletem os seus sentimentos ou as suas necessidades. Observando o diálogo construtivo entre os presentes, e para torná-lo ainda mais interessante e rico, Ribeiro, o espírito que estivera ao lado de Bezerra na noite anterior quando das advertências proferidas através do médium Alberto, assumiu o diálogo com a autoridade de quem conhece e ama profundamente cada um dos seus tutelados, naquela casa de serviço no bem. É verdade, queridos filhos. Cada um deles recebe de nós, seus irmãos sinceros, o acompanhamento e a proteção para o momento do sono e do imediato despertamento no plano invisível da vida. No entanto, o pensamento gera os caminhos e não é sem razão que o Divino Mestre nos ensinara a lição de que, onde estiver o nosso tesouro, aí também estaria o nosso coração. Então, assim que se projetam do outro lado da vida, escolhem o rumo que mais lhes agrade, pouco ou nada escutando das nossas palavras carinhosas que os convocam aos trabalhos da instituição. Peixoto, com graves compromissos financeiros,
Saiu do corpo em busca de solução para suas dívidas, procurando encontrar-se com banqueiros ou amigos endinheirados a fim de conseguir tocar-lhes o coração para que seja favorecido no empréstimo que pretende lhes solicitar em breve. Cornélia, preocupada com a saúde do filho distante, tão logo se viu leve no corpo espiritual, impulsionada pelo pensamento, tomou o rumo da casa do rapaz, premida pela angústia exagerada tão comum às mães sem equilíbrio, esquecendo-se do entendimento das leis espirituais que são inflexíveis e justas, tanto quanto fazendo vistas grossas aos desmandos de Marcelo que, entre drogas, aventuras e excessos, vem consumindo as próprias forças do gosto. Cássio deixou o corpo no leito e, indisciplinado para o dever, aceitou o convite das entidades levianas que o esperavam para a agitada festa nos ambientes inferiores, esquecendo-se de que, como médium, sua sensibilidade se verá abalada por vibrações agressivas do local onde passará a noite, quando regressar ao corpo carnal. Chegar aqui, no dia seguinte, queixando-se de dores de cabeça, indisposição e abatimentos, cobrando a ajuda dos espíritos para solucionar suas desarmonias. Geralda não consegue sair do corpo de maneira serena porque é perseguida por cobradores que a acusam de atitudes inferiores na presente existência na área da afetividade. Ao ver-se descoberta pelos agressivos algozes, antes de recorrer à prece sincera com a qual se protegeria com serenidade e firmeza, foge de volta à carne, imaginando ser o esqueleto, a única fortaleza que a salva. Moreira, pobre filho, dominado pelas sensações do sexo, não se satisfaz com a convivência íntima que a esposa lhe propicia. Com a mente impregnada de imagens erotizantes, atrai para dentro de sua própria alcova a companhia de perigosas e astutas entidades, que se alimentam de suas energias sexuais exacerbadas pela fixação mental, hipnotizando-o mais e mais com quadros excitantes, para que mantenha acesa e intensa a chama do desejo, impedindo ou dificultando que o pobre homem se desconecte dessa faixa de ideias para sintonizar conosco. E isso se torna ainda mais grave porque, fora do lar, nosso amigo mantém encontros clandestinos com prostitutas que o envolvem em emoções inferiores, viciando as suas sensibilidades espirituais e tornando-o imprestável para os mais simples serviços em nossa instituição. Pensa ele que, graças à sua discrição, ninguém lhe conhece a vida dupla que leva. E assim, os outros 33 trabalhadores que aqui seriam esperados para nos ajudar na vastíssima tarefa do bem, dotados de talentos para serem agentes da esperança na vida alheia, alegam outras preocupações como tesouros que lhes cobram a presença imediata e um elevado preço pelo tempo perdido. Para todos, tais fixações mentais parecem justificar-se como preocupações importantes e emergentes. Entretanto, à vista das verdadeiras razões, observando essas questões a partir do enfoque da vida real, não passam todas elas de puerilidade de criança, desejos voluntariosos, imaturidades emocionais que, mais cedo ou mais tarde, acabarão sendo superadas pelas decepções que delas decorrem, naturalmente. Assustados com o detalhamento casuístico dos problemas de cada um, Lorena exclamou, surpresa, mas, irmão Ribeiro, o senhor conhece assim tão bem as vidas de todos os que aqui trabalham? Sorrindo em razão da entonação usada por Lorena para a pergunta, Ribeiro tratou de acalmá-la. Bem, Lorena, a consciência tranquila pode ser um lago transparente e generoso onde as estrelas do céu noturno vêm bailar sem qualquer problema. Por isso, entre os filhos que guardam responsabilidade e sinceridade com o ideal, é muito fácil transitarmos e observarmos seus verdadeiros esforços na transformação, o que nos garante um entrosamento direto e fraterno, onde não temos segredos, não nos enganamos nem pretendemos nos iludir mutuamente. Quanto aos outros, os que carregam a consciência enodoada pelas condutas íntimas não adequadas, imaginando-se bem escondidos pelo véu da invisibilidade, também dispomos de suas fichas individuais, não a título de bisbilhotice, mas, sim, como forma de supervisionarmos os seus passos, buscando evitar quedas mais graves ou comprometedoras, como também entender os motivos que os prendem a tais tragédias morais ou necessidades específicas.
Não nos alegraria descobrir este ou aquele em situação difícil que poderia ter sido evitada antes, mas que acabou sucedendo por ter-lhes faltado o nosso concurso. Assim, por muito amá-los, temos o cuidado de observar com discrição suas condutas que, aliás, vêm estampadas na própria atmosfera vibratória que possuímos e que nos denuncia com as imagens coloridas de nossos pensamentos e sentimentos, muito bem plasmados à nossa volta. No entanto, nossa tarefa está longe de ser invasiva ou de ter o intuito de esquadrinhar os mínimos detalhes de tudo o que façam. Quando acompanhamos um irmão que se dirige aos bordéis espirituais, sabemos o que ele procura e, então, não necessitamos segui-lo nas orgias em que se envolverá. Quando seguimos um irmão que procura negociatas inferiores, temos a exata medida de suas intenções reais e, assim, não precisamos nos deter nos detalhes de seus contratos indiscretos ou perniciosos. Não pensem vocês que ignoramos os momentos de intimidades, as necessidades de prazer físico a que os seus corpos estão, ainda, submetidos, nem que isso seja considerado por nós como algo inadequado. Sabemos em que mundo estamos vivendo, e nós próprios já tivemos de enfrentar todas estas formas de viver, assim como também precisaremos, mais cedo ou mais tarde, retomar o corpo físico para o prosseguimento de nossa jornada evolutiva. Então, não se preocupe imaginando que sua privacidade está devassada pelas vistas dos seus amigos espirituais. Nós respeitamos cada escolha que façam, por pior que seja ela. O mesmo, no entanto, não se pode dizer das entidades inferiores que convivem com os encarnados de maneira direta e incisiva, aceitos como hóspedes, como convidados ou como comparsas e cúmplices. Estes espíritos inferiores não só se colocam como apoiadores e estimuladores das mais vis fraquezas dos encarnados, como se justapõem a eles em todos os momentos de fruição e gozo que aceitam ter, nas diversas experiências físicas. Dizia Paulo de Tarso que éramos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E no caso dos invigilantes, além de testemunhas, essas entidades invisíveis são, igualmente, copartícipes, sócios na aventura, penetrando os mais íntimos departamentos da vida dos encarnados. Se os espíritos que os protegem sabem, por exemplo, respeitar o momento do banho físico de seus protegidos, das atividades afetivas que compartilham com os eleitos de seu coração, inclusive estabelecendo a proteção fluídica do ambiente onde se relacionam, as entidades inferiores com as quais o encarnado se manta por identidade de prazeres ou de defeitos são as primeiras a invadir o espaço mental e emocional de seus hospedeiros, como fazem os parasitas que estendem seus tentáculos no corpo de suas vítimas, sugando-lhes os princípios mais ricos e se alimentando de tais forças, ao mesmo tempo em que os estimulam para que não parem, para que mais se aprofundem nas práticas euforizantes. As elucidações eram muito ricas para o esclarecimento de todos, no entanto, as tarefas não podiam esperar mais tempo. A multidão dos infelizes não poderia ser relegada a segundo plano. Bem, meus queridos, não importa realçarmos a falta dos outros 38 trabalhadores. A presença dos 8 aqui e dos 16 nas outras atividades da instituição nos enche de alegria e fortalece nosso ideal de servir mais e melhor. E se há um consolo para todos é o de que, faltando muitas outras mãos, há muito mais trabalho para cada um, correspondendo, assim, na distribuição das dádivas celestes, a benefícios maiores para o servo fiel. Lembram-se da parábola dos talentos? Quando o senhor regressa de viagem e percebe que os 2 primeiros multiplicaram, mas que o último enterrou o que havia recebido, retira a moeda deste preguiçoso e a entrega ao que mais talentos possua. Esse é o sentido da expressão, ser bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. Depois disso, passou a encaminhar cada um deles para os trabalhos específicos na vasta seara de lutas que caracterizava a instituição amorosa. Durante quase 8 horas de descanso físico, exercitaram todos eles as tarefas respectivas, inclusive o humilde servidor que comparecia ali quase que como um peixe fora da água,
já que Alfredo não era detentor de nenhuma sensibilidade especial nem pertencia a qualquer equipe de atendimentos doutrinários ou energéticos da casa espírita. Era apenas o singelo funcionário da limpeza geral e zelador da segurança da casa de Deus. Mesmo assim, apesar de se pensar despossuído de maiores recursos ou possibilidades, Alfredo era, na realidade, disciplinado servidor da instituição, plenamente capacitado para exercer a enfermagem amorosa da recepção de irmãos invisíveis, com os quais conversava de maneira fraterna e natural, encaminhando uma imensidão de entidades confusas à retomada da própria lucidez. Isso porque, apresentando-se com a humildade de sempre, com a simplicidade do porteiro, era mais fácil conseguir estabelecer contato com espíritos que, sofredores ou esfarrapados, infelizes ou em desespero, aceitavam-lhe a ajuda singela sem imaginarem que, por baixo de sua aparência desimportante, jazia o diamante de valor inestimável. Alfredo, do mesmo que na terra, recebia os que chegavam com um sorriso franco e, para cada alma que tinha que atender, dedicava o melhor de sua bondade espontânea, servindo-a sem qualquer desejo de intimidar, de converter, de julgar ou censurar. Tão simples se mantinha em suas atitudes de espírito emancipado pelo sono do corpo, que ele próprio não divisava a admiração com que era observado por todos os trabalhadores do mundo invisível. Provavelmente, era ele um dos poucos que, tendo recebido 5 moedas, estava conseguindo multiplicá-las em outras 5. No entanto, as horas passavam céleres e a chegada dos primeiros raios da alvorada determinou o encerramento de ciclo de trabalhos noturnos para os corajosos servidores que, submetidos a operações magnéticas de reposição energética a cargo de outros servidores espirituais, viram retemperados suas forças e abastecidas suas almas com uma satisfação indizível, uma alegria profunda e uma sensação de leveza especial, como se privassem da alegria que Jesus poderia estar sentindo pelo pouco que cada um havia feito em favor da dor alheia. O despertar no corpo, assistido por entidades especialmente destacadas para acompanhar cada um ao regresso, foi sereno e envolto nessa atmosfera de êxtase indefinível que cada qual guardaria no coração à sua maneira, seja como um sonho muito bom, um encontro bastante estimulante, uma viagem à dimensão espiritual superior, um colóquio com um emissário sublime, a alegria de participar de uma grande festa espiritual ou de serem enfermeiros em um grande e movimentado hospital. Apesar de nenhum deles carregar ao acordar a plena e exata convicção do que lhes havia ocorrido durante a noite, todas as interpretações que dariam ao evento não deixavam de corresponder, de alguma sorte, ao que, efetivamente, haviam experimentado. 7 problemas no trabalho. Logo pela manhã, Alberto dirigiu-se para as atividades profissionais no escritório da grande empresa cujas finanças tentava controlar com o melhor de sua inteligência. A rotina era a de um dia normal, onde os problemas superavam com muita vantagem as soluções, sobretudo quando se considerava a pouca cooperação dos donos e seus filhos, que se abuletavam na estrutura como pesos inúteis, engordados pelos ganhos dos momentos de bonança e amolentados para as responsabilidades que lhes colocavam sob a dependência a uma coletividade de funcionários e famílias. Moacir e Rafael eram os 2 sócios principais, os iniciadores da empresa que, casados com Valda e Alice, 2 irmãs, pareciam compor o ideal de sociedade, mesclando a confiança da família com os interesses de ganho material próprios do negócio, combinação da qual se deveria esperar a prosperidade de todos. Moacir tinha sob sua responsabilidade a área administrativa, enquanto que Rafael cuidava dos negócios técnicos, da produção e das questões ligadas à qualidade dos produtos. Aproveitando-se das facilidades econômicas nos períodos favoráveis, a prosperidade lhes sorriu logo nos primeiros anos, trazendo-lhes a ilusão da riqueza para contaminar-lhes os cuidados e disciplinas. Com o passar do tempo, as adversidades naturais do mercado começaram a cobrar o devido preço do descuido que ambos demonstravam. Concorrência que aumentava, disputas comerciais que obrigavam a maiores descontos,
diminuição da qualidade dos produtos para o barateamento dos bens e manutenção dos lucros, impostos sobre impostos, gastos com pessoal, exigências trabalhistas, tudo isso foi acumulando na estrutura de funcionamento do empreendimento. Ao mesmo tempo, embalados pelo sucesso e pela facilidade dos primeiros tempos, Moacir e Rafael inseriram na esfera de trabalho comum os seus respectivos filhos e filhas, com a justificativa aparentemente plausível de que seria bom que estivessem a par da estrutura organizacional e das rotinas para que começassem, desde cedo, a ganhar a vida através do trabalho. Se a justificativa parecia plausível, na verdade, o que menos os filhos dos donos queriam era compromisso com o trabalho. Cada um deles via na empresa a fonte de uma poupuda mesada, quantia que se paga ou se dá em cada mês, mensalidade, quantia que os pais dão periodicamente aos filhos. Dicionário Aurélio, aqui chamavam impropriamente de salário. Como eram os filhos dos proprietários, não se sentiam obrigados a produzir qualquer coisa nem se consideravam submetidos a quaisquer disciplinas de horários ou deveres, encontrando sempre na placidez de seus genitores o sorriso de tolerância com o qual tratavam os seus excessos. Os próprios funcionários categorizados da empresa se sentiam intimidados diante das privilegiadas posições que os filhos dos donos exibiam, não se animando a corrigir-lhes as posturas frouxas e inadequadas. Alberto sabia como todos eram muito suscetíveis a quaisquer críticas porque, inúmeras vezes, precisou demitir funcionários que, revestidos de razão, pretenderam defender os interesses da empresa contrariando os caprichos dos meninos, como eram conhecidos lá dentro. E, como responsável pelas contas da empresa, Alberto bem conhecia o valor exorbitante dos luxos de cada um deles, sempre trazendo para o seio do negócio a conta dos prazeres e gastos, confundindo o esforço empresarial com a imensa e irresponsável avidez por gozos diversos. Não lhes bastava o salário mensal que recebiam sem nada fazer. Da empresa saíam, ainda, pagamentos de carros novos, de viagens de aventura e diversão, de festas de aniversário, de indenização por despesas e condenações judiciais decorrentes de seus excessos, sempre com a complacente concordância de Moacir e Rafael que, para manterem uma relação familiar amistosa, não se opunham a que filhos e sobrinhos fossem aquinhoados, garantindo para todos os mesmos direitos e a expectativa das mesmas facilidades. Isso sem falar dos excessos de Valda e Alice, as duas irmãs e sócias da empresa. Acostumadas à facilidade, não diferia muito de Leda, esposa de Alberto. Na companhia dos maridos, aprenderam a desfrutar dos benefícios de uma vida sem deveres, exercitando os caprichos como se estivessem obedecendo às determinações da própria natureza. Pensavam que a vida lhes devia tudo em facilidades e benesses, que usufruíam como se fossem as princesas que, afogando-se em manjares e ponches, veludos e joias, jamais pensam na fome dos súditos, a quem tratam como trastes miseráveis ou como predestinados à miséria por uma força superior. De nada adiantava que Alberto, detentor de certa liberdade com os proprietários, lançasse alertas diversos visando retirar-lhes a venda da alusão. Que nada, meu velho, tudo está indo muito bem. Confiamos em sua diligência e sabemos que você saberá equilibrar as coisas. Faremos novos empréstimos, pediremos dinheiro ao governo, falaremos com aquele nosso amigo, o deputado que financiamos a campanha e que, certamente, nos ajudará. Afinal, o que ganhou com as propinas que recebe justifica que nos ajude, por sua vez. Estas frases eram comuns na boca dos dois donos, quando o funcionário diligente se preocupava em lhes colocar a gravidade das coisas. Isso porque, depois das primeiras e prósperas fases, Moacir foi deixando a parte administrativa nas mãos de uma equipe de funcionários que julgava capacitada para fazer contatos comerciais, vender os produtos, ajustar descontos e fazer promoções, enquanto que, acompanhando a postura do cunhado, Rafael entregou a área da produção ao trabalho de outros técnicos, deixando a seu cargo apenas a fiscalização eventual. Naquela manhã, entretanto, as dificuldades atingiriam um clímax antes nunca visto.
intrincado problema jurídico envolvendo questões de tributos, cuja cobrança se questionava, acabou final e irrecorrivelmente resolvido em detrimento dos interesses da empresa que, notificada regularmente da decisão, teria o prazo de poucas semanas para realizar o pagamento do montante total. Uma verdadeira fortuna lhe era cobrada, sob pena de ser executada legalmente, com a penhora de todos os seus bens, dos bens dos seus proprietários e responsáveis diretos. Naturalmente que nada disso teria acontecido se os dois cunhados houvessem escutado os conselhos de Alberto, no sentido de irem fazendo os depósitos acautelatórios para qualquer surpresa adversa. No entanto, tão seguros estavam nos apoios políticos que possuíam junto às autoridades governamentais e legislativas, que preferiram aproveitar tais valores para continuarem suas aventuras, confiando no fato de que todo o processo redundaria em uma decisão favorável e não se veriam obrigados a pagar nada dos atrasados. O documento que tinha sob seus olhos era inequívoco. Alberto sabia que aquele correspondia ao fim da aventura tresloucada daqueles que, tendo possuído todas as oportunidades da sorte, perderam a grande chance de seguirem adiante. Ele próprio estaria em péssimas condições porque lhe faltariam os recursos indispensáveis para a manutenção do próprio padrão de vida. No entanto, não podia deixar de comunicar tal circunstância aos verdadeiros responsáveis. Obedecendo à rotina dos proprietários, esperou que chegassem à empresa para que lhes submetesse o problema. Reunidos algumas horas depois, apresentou o documento respectivo e esperou pelas reações de ambos. Ora, Alberto, o que é isso? Mais um papelzinho com más notícias. Vamos lá, meu velho, dê um jeito nisso, você que é o mago das finanças, falou Rafael tentando fazer-se de engraçado. Admirando o tamanho da irresponsabilidade, Alberto meneou a cabeça e respondeu, taciturno, infelizmente, senhor Rafael, esta mágica está acima de meu talento. Observando a reação do chefe da contabilidade, Moacir exclamou, indagando, como assim, meu amigo? Tudo tem solução nesta vida. Concordo com o senhor, mas, então, neste caso, será necessário que os senhores arrumem, em 30 dias, um valor correspondente a 20 empresas como esta, porque, pelos cálculos realizados, acrescidos de multas, juros legais, custas processuais, correções monetárias, entre outras verbas, esse será o montante que precisaremos pagar aos cofres públicos. A previsão sinistra de Alberto era grave demais para que ambos se animassem a fazer graça. Mama. Mas balbuciava Moacir, como você foi deixar que as coisas chegassem a esse ponto, Alberto? Colhido pela primeira punhalada, o funcionário não perdeu o controle e respondeu, certamente que há muito tempo venho avisando os dois de que as coisas não andam bem e de que se fazia necessário prover recursos para os imprevistos. Sim, respondeu Rafael, demonstrando irritação nas palavras. Mas era você quem deveria organizar tudo isso e ir guardando para tal circunstância. Onde está a sua competência como contador? Alberto, então, abriu uma pasta que trazia consigo exatamente para esse momento difícil, na qual estavam as cópias de documentos internos de suas reuniões administrativas e dos memorandos que a contadoria enviava aos dois proprietários, ao longo dos diversos anos anteriores. Endereçando uma cópia de cada documento para cada um deles, afirmou, como podem observar desses ofícios devidamente rubricados por ambos, tais advertências foram, efetivamente, realizadas por escrito, isso sem contar as inúmeras conversas que mantivemos durante as quais minhas preocupações eram, sistematicamente, vistas como exageros ou medo. E se tiverem o cuidado de ler até o final, realço o risco de falência que já vínhamos correndo há mais de 10 anos. E, apesar disso tudo, ao longo deste mesmo prazo, a empresa lhes transmitiu, a título de retiradas e outras receitas, um montante maior do que as dívidas originárias, montante este suficiente para, à época, termos quitado os tributos questionados. Quando o processo judicial surgiu como uma oportunidade de não recolhimento,
Alertei-os para a necessidade de depositarmos judicialmente os valores em um fundo que, abastecido mensalmente com o valor do tributo que questionávamos, nos protegeria da incidência abrupta em caso de perda da demanda, medida esta que ambos consideraram inadequada porque iria ferir profundamente a retirada mensal, tanto de cada um quanto dos próprios filhos. Assim, acho que tais documentos falam por si mesmos acerca das responsabilidades mediatas e imediatas que pesam sobre alguns ombros e que desaguaram nestes tristes eventos. Esses papéis não dizem nada, disse Moacir, jogando tudo para o lado, num ataque de ira. E Rafael, igualmente imaturo para o insucesso, olhou para Alberto como a vítima que odeia o algoz, como se o velho funcionário fosse, realmente, o culpado pela desgraça de ambos. Sabendo, no entanto, que Alberto era o mais categorizado funcionário da empresa e que não deveriam transformá-lo de imediato no culpado principal uma vez que, em suas mãos, todos os documentos estavam guardados, Moacir procurou controlar-se e, desculpando-se fingidamente, acrescentou: desculpe meu destempero, Alberto. Fiquei muito desnorteado com a tal situação que, pelo que suponho, nos levará a todos para o buraco. Vendo um pouco de lucidez nas palavras do sócio, Alberto corrigiu: não, Sr. Moacir. Com todo o respeito, esse problema só vai tampar o buraco financeiro, onde já nos encontrávamos havia muito tempo tentando respirar um pouco antes de sermos enterrados. Você sabe nos dizer se temos recursos no curto prazo? Ora, senhor, temos poucos, que estão reservados para a folha de pagamento dos funcionários. Avaliando o patrimônio físico, poderemos considerar que há recursos para honrar apenas insignificante parcela da dívida principal, remanescendo seu restante e todos os demais acréscimos. No entanto, sempre há a possibilidade de recorrerem aos amigos importantes que possuam, solicitando empréstimos. Além do mais, fiz um levantamento do patrimônio de ambos e, pelo que apurei, mesmo vendendo tudo o que possuem, ainda assim não se atingirá nem a terça parte da dívida global. Diante das peculiaridades da dívida, relembro que seus bens pessoais serão chamados a cobrir o montante dos débitos para a quitação dos compromissos da empresa. Estava me esquecendo que também pesam as dívidas previdenciárias que correspondem ao recolhimento das verbas dos funcionários, devidas por lei e que serão igualmente incorporadas ao valor principal a ser honrado preferencialmente. Tudo bem, Alberto. Pode sair que eu e Rafael temos muito o que conversar. Qualquer coisa nós o chamaremos. Mas, antes de qualquer decisão, por favor, não mencione nada aos funcionários sobre nosso estado para que isso não se transforme numa bola de neve. Quem sabe a gente consiga fazer um milagre que você não se diz capaz de fazer. Que Deus os ajude. Quanto à minha discrição, podem contar com ela. Dizendo isso, Alberto deixou a sala, carregando o peito oprimido pela carga vibratória inferior que partira dos sócios irresponsáveis. Ao seu lado, entretanto, estavam Jerônimo e Adelino, reafirmando a presença amiga na hora difícil do destino. Ambos os sócios não sabiam como começar. Olhavam-se como se um grande reservatório de coisas mal cheirosas estivesse prestes a explodir à menor agitação. Isso porque, tanto Moacir quanto Rafael discordavam da maneira como cada um levava sua vida, confundindo as necessidades e prazeres, luxos e excessos com a própria empresa. Quando um se cedia e debitava o custo das aventuras no patrimônio da empresa, o outro se sentia autorizado a fazer a mesma coisa para que não ficassem no prejuízo. As irmãs, dentro de suas casas, eram as primeiras a pressionarem os maridos a não se permitirem ficar atrás dos excessos do outro. Quando uma se ausentava em viagens de lazer, a esposa do outro fazia crescer as preocupações do marido com os ganhos e facilidades que estavam patrocinando tal excursão, exigindo um passeio tão ou mais custoso. Quando um dos sobrinhos surgia de carro novo, todos os outros também se sentiam no direito de trocar os seus veículos, debitando tais luxos aos cofres da empresa. Com o passar dos anos,
Todos eram fiscais de todos e ninguém saberia dizer de quem fora a responsabilidade pela vida nababesca e fútil que se instalara no cotidiano das duas famílias. Então, cada um dos sócios tinha seus motivos para levantar a tempestade que faltava para a derrocada da ilha da fantasia em que viviam. Você acha que o Dr. Gustavo não consegue enrolar esse negócio por mais tempo? Perguntou Rafael ao cunhado arrasado, recordando-se da velha raposa jurídica que, abastecida pelos cofres da empresa, era responsável pelo setor de processos e demandas. Mas já se perdeu este processo, acha que tem competência para conseguir adiar o nosso enforcamento? Eu me recordo, falou Rafael novamente, de que ele nos alertara dizendo que dificilmente ganharíamos este processo e que tudo seria feito para